Tudo começa com um homem gritando de dor, implorando para sair, xingando uma pessoa chamada Bai de demônio, dizendo que o esmagaria em pedaços. E em um lugar repleto de sangue e desespero, um garoto estava sentado em um trono de caveiras. Então acaba percebendo algo, pois tinha acabado de reencarnar, se lembrando que aquela era a cena final do jogo que estava jogando. Olhando-se em um espelho, ele reconhece o seu rosto, ficando surpreso quando vê quem era, pois acabou reencarnando no Rei Demônio Bai Qingling, o maior vilão do jogo. Um personagem perverso que controlava suas 3 discípulas. Esse cara era o vilão de um jogo chamado Amor Imortal, onde traiu seus companheiros e até tentou transformar seu mestre em um elixir humano. E para manter o assassinato de seu mestre em segredo, usou feitiços proibidos para matar sua seita, onde apenas deixou sua irmã viva. No final do jogo, usou sua identidade de mestre para lutar com a pessoa mais forte e gastou 1000 anos de cultivação para escapar vivo. Naquele momento que reencarnou, Bai tinha acabado de fugir, pois estava na parte final do jogo, onde estava em um estado patético. Lembrando que naquele momento o vilão estava prestes a morrer, pois seria envenenado por sua própria discípula. Nesse momento o garoto escuta um barulho. Uma garota pergunta se seu mestre estava lá, pois estava na hora de seu remédio. O protagonista pensa que ela estava lá. Então reconhece seu rosto, que era de Xinger, lembrando de um flashback de uma de suas discípulas falando para matar o homem, pois quando fizesse isso tudo estaria acabado. A garota estava diante do protagonista, e o jovem lembra que ela chegou igual ao jogo, sua terceira discípula, que foi usada pelo protagonista da história para entregar o veneno para ele, pensando que agora era o Rei Demônio e não queria morrer, pois não poderia deixar o protagonista se aproveitar de suas discípulas. No mesmo instante um sistema aparece, informando que ele recebeu uma missão, e seu objetivo era fazer a garota se tornar totalmente devota a ele. O garoto se pergunta se não era o Bai que fazia as coisas sem hesitar, e mesmo que seja uma reencarnação aquilo era ridículo. Lembrando de algo, ele pensa que no jogo a benevolência dela só começa depois da morte dele, pois mesmo que a história tenha avançado, a garota não suportaria o deixar morrer. Com um sorriso diabólico, pensa que mesmo se o vilão gostasse dela ou não a usaria para avançar. O protagonista levanta sua mão, e a jovem fica nervosa. Diante do protagonista, ele fala para a garota se aproximar, ficando surpresa pensando se era sua imaginação, pois o homem que estava acima de todos tinha uma sensação de aconchego. Ela se ajoelha saudando seu mestre, pensando para ser corajosa, pois seu irmão usou sua vida para que a vitalidade de Bai não a prejudicasse. Contanto que ele consuma aquela pílula, o corpo de Bai iria desaparecer, onde não iria reencarnar. Então a garota oferece a pílula. Bai diz que a pílula ficou pronta muito rápida, perguntando se ela estava refinada. A garota afirma dizendo que refinou essa pílula por 2 meses e que a qualidade era da 7ª classe. Ele pergunta se era realmente de 7ª classe, dizendo que tinha um brilho de 9, pois o salão nunca foi capaz de fazer uma pílula daquela. Porém a jovem diz que era o efeito dos ingredientes que adicionou. Com um olhar ameaçador, o protagonista pergunta se foi intencional ou um acidente. Xinger fica com uma cara de desesperada, que pede desculpas afirmando que a pílula tinha os efeitos originais, e o protagonista fala que se tiver alguma perda no efeito ela será punida, pensando que a garota realmente queria o matar, e que a preliminar seria o suficiente para o amor entrar em sua alma. No mesmo instante a pílula começa a sair do pote, indo para a mão do garoto. Sua discípula pergunta se ele iria tomar a pílula, lembrando de quando era mais jovem, e do sorriso do protagonista, dizendo que se ele não estivesse satisfeito ela poderia pegar a pílula e levar de volta para refinar. No mesmo instante o jovem segura o rosto dela, perguntando do porquê ela o odiava, pois estava tentando matar o seu próprio mestre. Largando a garota, Bai pede para ela o acompanhar. A jovem, com lágrimas no rosto, pergunta se ele não acreditava nela. Porém o protagonista fala para ela o seguir sem perguntas. Então Xinger se levanta, começando a seguir seu mestre, que abre um sorriso pensando que ela ainda não iria contra seu mestre, então poderia usar isso a seu favor. Os dois estavam diante de uma porta gigante repleta de ossos. A mulher fica surpresa reconhecendo aquela porta. O menino pensa que foi ali onde o vilão da história bebeu o veneno e o personagem principal do jogo matou o vilão, afirmando que aquelas pessoas eram do clã dos Ciclopes, onde uma vez foi enganado, pois aquele clã queria remover seus poderes demoníacos, mas felizmente seu poder ativou antes. E depois disso aniquilou todo o clã dos Ciclopes. Sua discípula pensa que não foi apenas os mestres que queriam tomar seu poder, e que qualquer um se tivesse passado por aquilo se tornaria cruel, afirmando que seu mestre não merecia aquilo. Porém sua irmã contou a verdade sobre ele, pois se a garota não o matasse não saberia quantas vidas iriam ser perdidas. O protagonista fala que havia algo dentro que queria que ela visse. Então, abrindo a porta, observa uma mesa e várias esferas vermelhas. A garota, surpresa, percebe que aquelas eram pérolas demoníacas da sombra. Lembrando do que sua irmã disse, que elas eram capazes de monitorar cada movimento de uma pessoa e que foram criadas pelo seu mestre.
Xinger lembra que sua irmã disse para fingir não saber da existência das pérolas, se perguntando do porquê seu mestre estava as mostrando. O protagonista fala para olhar com atenção. Preocupada, ela observa algo. No mesmo instante, as pérolas começam a emanar uma luz, refletindo o passado da garota. Dois homens dizem que a menina estava chorando muito. Segurando a sua espada, tenta desferir um ataque nela dizendo para ficar quieta. Entretanto, uma pessoa chega fatiando os dois homens. O cara caminha em direção à menina. Desesperada, a garotinha pergunta quem era o homem. Aquele era o protagonista e se apresenta a ela. A menina pergunta se ele era um deus pedindo socorro para ajudar os seus pais. Entretanto, o jovem fala que os deuses desrespeitam os mortais e os demônios não os abandonam, sugerindo para a garota o seguir, ficando confusa para onde. Com um sorriso aconchegante, afirma que ela iria para sua nova casa. No presente, o jovem afirma que tinha incontáveis inimigos e por conta disso suas discípulas se tornaram alvos, e por isso usava aquela pérola para proteger elas. Xinger pergunta se ele usava aquelas pérolas para as proteger e não para monitorar. Bai diz que sabia que tinha as tratado mal por todos aqueles anos e elas tinham vários motivos para o odiar, pois se ele morresse acidentalmente, elas teriam vários motivos para ficar do lado do inimigo, dizendo que teria sido melhor manter aquilo em segredo. Mas já que ela decidiu matar seu mestre, não importava mais, pois a única coisa que importava era ela estar segura. No mesmo instante, Xinger abraça seu mestre, falando que estava totalmente errada. Com lágrimas no rosto, afirma que não deveria ter acreditado nos outros e que deveria saber desde o início que seu pai era a melhor pessoa. Falando que estava errada e implorando o perdão para ele, dizendo que na verdade o amava. No mesmo instante, o sistema informa que ele completou a missão. O protagonista fica surpreso, pois aquilo contava como usar o amor para influenciar as emoções. Pensando que deveria mudar sua história para sobreviver e que a lealdade de Xinger era indispensável. Então fala que conseguia entender ela, perguntando quem a mandou fazer aquilo. A garota fala que foi Xiao Xin, dizendo que foi ele que a induziu a fazer, pois tudo que ela fez foi por causa dele, pedindo para seu mestre o punir. Bai fala que iria dar uma segunda chance a ela, contanto que ela faça a seu mestre um favor. Xinger fica contente e pergunta o que seu mestre desejava. Cortando para o templo da seita Kang Ming. O protagonista do jogo pergunta ao Du por que Xinger ainda não tinha chegado. Uma jovem de cabelos verdes fala que a garota iria avisar quando estivesse completo, e como ainda não avisou, significava que o plano ainda estava ocorrendo. O garoto fala que deveria ir lá, pois não havia erro no plano. Entretanto, a garota com a espada no seu pescoço pede para ele não ir, pois naquele lugar tinha inúmeras armadilhas, se ele fosse lá estaria pedindo para morrer. Então o jovem fala para esperar um pouco. Entretanto, Shen percebe algo, vendo que Xinger acabava de voltar, contente por não ter acontecido nada com ela, pois estava preocupado. Então o cara tenta abraçar Xinger, porém a garota fica relutante. Shen fica triste, pois Xinger estava recuando, porque ele tinha ajudado por todo esse tempo, mas não tinha permissão nem de segurar sua mão. Tantai pergunta ao Du por que ela não mandou mensagem para sua irmã, mas Xinger avisa que a missão foi completa. O protagonista do jogo fica feliz quando ouve o que ela disse, pois estava disfarçado como demônio na seita há muito tempo, pensando que agora que derrotou o mais forte ele seria famoso. Xinger fala que aquele demônio pensou que estava controlando, e por isso ela tinha medo de mandar a mensagem. Então Shen avisa que não deveriam ter pressa, pois aquela pílula foi comprada pelo seu mestre. Se esperassem 7 dias, Bai certamente seria morto. Porém, Tantai fala que não podia esperar 7 dias porque tinha uma dúvida e queria esclarecer. Porque mesmo que aquele demônio tenha feito maldades, ele nunca teve rancor com Shen, e pergunta o porquê cooperou com elas. Xinger afirma, dizendo que ele até parecia estar entusiasmado com aquilo. Entretanto, Shen diz que não poderia deixar o demônio abusar delas e que apenas queria as resgatar. Elas duvidam que ele tenha feito tudo isso por elas. E Shen fica confuso, perguntando Du por que elas duvidaram dele. Então Tantai fala que iriam se encontrar em 7 dias. O garoto afirma, dizendo que iria se encontrar com ela nos próximos dias, e se pergunta o porquê as mulheres eram tão inconstantes. Então vai embora daquele lugar. Entretanto, Tantai pergunta a Xinger se ela estava triste. Em seguida, Xinger pergunta se ela já pensou que seu mestre poderia não ser quem pensavam. Mas a garota fala que as provas de Shen já mostravam que Bai as viam apenas como ferramentas, dizendo que não poderiam perdoá-lo. Xinger fica triste com o que sua irmã disse. Voltando para o protagonista, ele pensa que Shen e sua discípula nunca seriam capazes de descobrir que Xinger foi conquistada por ele. E fala que estava na hora de ver as recompensas que o sistema o deu. No mesmo instante, um baú aparece. Bai fala que era igual ao baú do jogo original, dizendo para o baú abrir. O sistema informa que o baú foi aberto e pede para ele escolher um dos 3 itens do baú. Bai fica surpreso quando vê as opções, se perguntando o que eram aquelas coisas, pensando que com certeza deveria escolher aquilo. Uma carta que permitia reverter qualquer estágio de cultivo, lembrando que poderia reverter seu cultivo para quando seu corpo estava no ponto máximo de imortalização.
O garoto pensa que Shinger já deve ter seguido sua ordem de se encontrar com Tantai e mentir dizendo que o plano foi bem sucedido, afirmando que com base na história original eles só iriam se encontrar com ele depois de 7 dias para verificar o cadáver. E à medida que ele morria as restrições do armazenamento de sangue vão se enfraquecendo e no fim Shen, que estava infiltrado na seita, daria o golpe final. Porém, dentro desses 7 dias, o protagonista deve fazer as preparações necessárias, pois ele era o Lorde Demônio e desafiaria qualquer um para mudar o seu destino. Ele começa a tirar algo de uma bolsa de sangue, e era uma espécie de barra de metal. Bai pensa que o dono original do corpo antes tinha um núcleo de cultivo substituído por outros objetos, pois mesmo que enfrentasse uma derrota enquanto seus restos de alma escaparem, o vilão seria capaz de reviver, e agora que ele conhece o futuro não fazia sentido guardá-la, porque era melhor ele recuperar sua força o mais rápido possível. Então começa a absorver aquilo. Uma aura começa a sair entre os dedos do protagonista dizendo para o núcleo voltar para seu lugar. Então o processo foi feito por completo. Bai diz que aquele núcleo era a fonte da fundação de seu corpo anterior, mencionando que suas feridas foram curadas imediatamente e sua força voltou por completo, jogando uma espécie de rajada de energia na parede. Ele fica contente pois aquela era a força que um chefe final deveria ter. No mesmo instante, Shinger volta dizendo que completou sua missão e tinha um item que desejava entregar ao seu mestre. O protagonista se pergunta o que ela tinha para entregar a ele, pois não tinha aquela parte no jogo. A garota, ajoelhando-se, menciona que Shen ficou feliz ao saber que ele consumiu a pílula, e a outra discípula não suspeitou de nada. Bai pergunta para a garota se Shen tinha dito algo, e fala que ele disse que os efeitos do veneno atingiriam o pico em 7 dias e até mesmo o grande Céu Supremo teria dificuldades em escapar da morte, e também pediu para ela voltar em 7 dias para checar o corpo, pensando que fazia pouco tempo que descobriu o plano de Shen e não sabia que fosse tão descarado. A garota oferece a ele a verdadeira pílula de novas transformações. Bai fica surpreso pensando que aquela pílula não tinha como os jogadores conseguirem, se perguntando onde ela conseguiu. No entanto, o protagonista percebe algo, lembrando que com aquele produto sua chance de mudar o final da história aumentaria. O protagonista fala que ela realmente conseguiu refiná-la, dando os parabéns. Porém, a garota fala que se ele estivesse satisfeito com aquilo, pergunta se ele poderia a recompensar. Bai pergunta o que ela queria. No entanto, Shingar pegou em sua mão, colocando-a em seu rosto, e pede desculpas por se mover por conta própria, pois ela queria ser tocada pelo protagonista. Ele fica envergonhado observando aquela situação, pensando que aquele sentimento era como se sua mão afundasse em um aperto muito forte. Bai a chama de rebelde e pergunta quem tinha dado coragem para avançar em seu mestre, e coloca a sua mão na cabeça da garota, dizendo que aquilo era o suficiente como recompensa. A garota abre um sorriso, ficando feliz, falando que ela era muito arrogante. Mas Shinger queria ser recompensada não só na cabeça, se é que vocês me entendem, né? No mesmo instante, o sistema informa que ele espalhou com sucesso um grande amor, dizendo que a loja do sistema foi desbloqueada. Um tempo depois, no quarto do templo Ingu, Shen se ajoelha diante de uma mulher. A mulher fala que ouviu dizer que Bai, além de perder todos os seus poderes, foi envenenado e que sua vida estava prestes a acabar. Shen afirma dizendo que tinha um bom relacionamento com uma das discípulas dele, pois ela mesma a contou aquilo. Porém, no mesmo instante, ele leva um tapa. O garoto fica confuso, se perguntando do porquê foi agredido. E a mulher fala que no passado Bai foi um discípulo direto do grande mestre e suas habilidades eram ainda melhores do que as do seu mestre, e pergunta que tipo de pílula poderia deixá-lo dessa maneira. Entretanto, Shen tenta se explicar para a mulher. Com um olhar ameaçador, ela observa o garoto. Então Shen, nervoso, desiste de a convencer, dizendo que ele estava errado e que parecia que as informações sobre Bai estar envenenado eram uma armadilha para atrair as pessoas, e fala que iria se retirar daquele lugar. Entretanto, a garota abre um sorriso, lembrando que o protagonista tinha poupado naquele dia, perguntando se foi para fazer ela buscar vingança ou não, pois se for esse caso ele conseguiu, pois sua vida terminaria em breve, já que sua irmã iria o matar. Voltando para o protagonista, Shinger agradece ao seu mestre pela recompensa e fala que iria se retirar. O protagonista fica nervoso observando sua mão, mas muda de assunto pensando que o sistema tinha dito que a loja de pontos estava aberta e queria dar uma olhada. O sistema mostra a loja dizendo que ele poderia trocar seus pontos por baú de tesouro. Bai no momento tinha 1000 pontos. Ele diz que o baú grátis que ganhou antes valia 5000 pontos, mas agora ele tinha apenas 1000. Entretanto, o sistema informa que como aquela era a primeira vez dele usando a loja, ele conseguiria uma chance de ganhar algo de graça. O garoto fala que não tinha escolha, então gira para tentar dar sorte. Porém, o sistema informa que ele tinha que escolher entre 3 itens. Bai fica furioso pensando que estavam roubando seus pontos, pois já conhecia a história, dizendo que o sistema estava apenas tentando o enganar, falando que ele não sabia fazer negócios. No entanto, esferas vermelhas começam a rodear onde o protagonista estava. Ele se pergunta de quem eram aquelas pérolas do demônio, que começa a aparecer algo entre elas.
Entretanto, aparece uma mulher e aquela garota era a primeira discípula do vilão da obra. A garota se ajoelha saudando o seu mestre. Bai pergunta se aquela era sua discípula, pois era muito melhor do que as ilustrações do jogo, mencionando que aquela mulher era totalmente o seu tipo. A discípula fica confusa porque seu mestre estava a observando, e pensa que ele nunca esteve em transe, se perguntando se os rumores que se espalharam eram verdadeiros, pois deveria avisar a sua irmã e agir logo. O protagonista pergunta por que ela estava rindo, questionando se ele era engraçado. Porém, a garota fica desesperada, pensando que ele ainda era o mesmo, pois aquela sensação era aterrorizante, porque apenas um olhar poderia esmagar todo o orgulho e autoestima. Pensando que nunca deveria o irritar, se não traria problemas, porque não queria ativar a runa que estava em seu abdômen, senão ela seria punida. O protagonista pergunta por onde ela andou, e a garota fala que fez o que ele mandou e as colinas do Monte Eishui foram localizadas e destruídas, dizendo que não existia mais discípulos. Bai abre um sorriso, dizendo para ela continuar com a missão, a instruindo para invadir a torre e obter um item que ele deseja. A garota confirma, dizendo que estava em suas ordens, pensando que seu mestre ainda era o mesmo de antes, se perguntando como ela teve a ideia de tirar vantagem de seu mestre, pedindo para se retirar. Porém, o garoto fala para ela esperar um minuto. A garota fica confusa, perguntando se ele queria algo mais. Então seu mestre se levanta, perguntando se ela sabia que dia era aquele, porque depois daquela noite ela estaria fazendo 20 anos. Sua discípula fica surpresa, pois seu mestre tinha se lembrado. Bai continua dizendo que se passaram 14 anos desde aquele dia, e mesmo que ninguém se lembrasse, ele nunca se esqueceria. O dia em que ela o seguiu até o topo da montanha, se lembrando de quando era criança. A deseja feliz aniversário. Ela fica feliz com o que seu mestre disse, e então vira o rosto. Com lágrimas em seus olhos, fala que iria se retirar. O sistema informa que ele conseguiu entregar um amor com sucesso, e com isso ele conseguiu 2.000 pontos. Bai pensa que não estava querendo a conquistar de propósito, pois foi apenas por causa que gostava do design da personagem. Lembrando que agora que todas as suas discípulas foram pacificadas, não deveria haver nenhuma questão em 7 dias. E que depois que ele usar sua pílula, chegar ao estado de virtude seria muito fácil, pois depois que fizer isso iria esmagar o protagonista do jogo. Voltando para a seita Kangming, uma multidão treinava esgrima. Entre essas pessoas, o protagonista do jogo também estava lá. Um homem pergunta a Shen se ele estava bem, pois estava pensando em algo. Porém, o garoto fala que não era nada, pedindo para ele não se preocupar, perguntando para o homem se ele tinha entregado o presente como tinha pedido, e pergunta se a garota aceitou e se ela ficou feliz. Entretanto, o cara fala que não foi como tinha pensado. Shen abre um sorriso, perguntando se ela tinha preparado um presente para ele. Porém, o homem fala que tinha entregado o presente, mas quando a garota pegou, partiu no meio no mesmo instante. Shen fica surpreso, se perguntando por que ela fez isso, pensando que depois de tudo que fez por Shinger ela deveria estar apaixonado por ele, e se pergunta por que rejeitou o seu presente. Entretanto, o cara fala que ela não apenas quebrou o presente, mas também disse algo. O garoto, com medo, pergunta o que ela tinha dito, e fala que a mulher disse para Shen nunca mais olhar para ela novamente, pois estava com medo de a pessoa que ela gostava entender errado. O cara fica desolado com a informação, caindo nos arbustos, se perguntando quem que tinha ousado a roubar dele, pois assim que descobrir quem era, iria acabar com essa pessoa. Voltando para o protagonista, que estava meditando. Ele pensa que voltou para o estágio virtuoso, e que além disso refinou o núcleo de classe alta, pois ele só não tinha poder mágico infinito, mas tinha algo que o verdadeiro Bai não conseguia ter, pensando que já era inigualável àqueles do mesmo estágio. Shinger dá os parabéns para o seu mestre, dizendo que estava honrada em compartilhar a alegria com ele. Bai diz que não se esqueceria do que ela fez pelo seu mestre, e fala que a partir daquele dia, ela não precisaria mais fazer cerimônias. A garota agradece e menciona que antes Shen queria dar um presente para ela, dizendo que no mesmo momento que pegou, partiu no meio, e que era uma pena, pois aquele presente não era uma parte do corpo de Shen, pois se fosse ela teria se sentido ainda melhor. O protagonista chama sua discípula, dizendo para ela chegar mais perto. A garota confirma, dizendo que se aproximaria. Diante de seu mestre, o protagonista fala para ela tirar seus sapatos. Shinger fica confusa com a ordem dele. Bai pergunta se não entendeu a ordem e se deveria repetir. Porém, ela fica relutante, pois se tirasse os sapatos, os seus pés poderiam contaminar aquele lugar. E com um olhar ameaçador, o jovem encara sua discípula. Entretanto, Shinger segue as ordens, que começa a tirar sua meia calça. O protagonista observa aquela marca no pé da sua discípula, mencionando que aquela era a marca da flor demoníaca, dizendo que ela foi envenenada pelo seu mestre, e pergunta por que ela não disse. Porém, Shinger diz que aquilo não era nada digno de preocupação, pois se ela já conseguisse satisfazer seu mestre, não iria hesitar mesmo se o veneno atacasse todo o seu corpo, porque sua vida era de seu mestre. Bai fica nervoso, pensando que aquilo era incrível e que não era só um jogo, pedindo para ela se sentar. Sua discípula pergunta se ele iria usar o seu sangue para purificar o veneno que estava em seu corpo.
dizendo que não poderia aceitar aquilo, pois o seu sangue era de um rei demônio e que não poderia ser corrompido pelo seu sangue. Então o protagonista segura no pé da garota. Sua discípula fica feliz pois seu mestre estava se aproximando de uma pessoa como ela, pensando que Bai realmente não estava mentindo porque realmente se importava com ela. No mesmo instante o protagonista começa a sugar o veneno do corpo de sua discípula. A garota aparentemente excitada diz que ele não podia fazer aquilo, porém o protagonista já tinha terminado, dizendo que já tinha sugado todo o veneno que estava em seu corpo. Xinger, desorientada, observa seu mestre. Entretanto, o protagonista pergunta por quanto tempo ela ficaria sentada em seu trono. Então a garota percebe que estava sentada aonde não devia, e sai envergonhada dizendo que iria se retirar. O sistema informa que ele espalhou um grande amor com sucesso e com isso ganhou 2000 pontos. Bai, sentado em seu trono, pede para o sistema checar suas habilidades. Em seguida, o sistema mostra tudo para o garoto. Observando suas habilidades, Bai fala que ainda não era capaz de controlar técnicas demoníacas inatas, e a habilidade que podia confiar naquele momento era: esta é a técnica de veneno de inseto. Conforme o jogo original, Shen iria entrar no depósito de sangue no outro dia para tentar o matar, porém o protagonista tem um veneno perfeito ele. No mesmo instante, uma energia começa a sair entre os dedos do protagonista, e daquela energia surge um inseto brilhante. Bai, com um sorriso no rosto, diz que espera que Shen goste de seu presente. No mesmo instante, o protagonista estava diante de uma prisão gigante. Aquelas almas observam Bai, que tinha acabado de chegar, gritando para o protagonista com a intenção de matá-lo. O garoto fica diante de um homem. Um cara de cabelo comprido observa o protagonista perguntando o que ele queria. Vendo o homem, o garoto pensa que só de olhar para aquele cara pensaria que ele poderia ser um protagonista, pois no jogo original, quando o vilão capturou, ele usou como objeto de teste. Entretanto, depois que Bai morreu, uma missão secundária é desbloqueada onde a identidade dele é revelada. O garoto fala para Xiao que sua técnica de espada divina Kunlun é impressionante e que definitivamente ele era um gênio de sua geração. Com um olhar ameaçador, Xiao pergunta como ele sabia a sua identidade. Entretanto, Bai diz que seu irmão iria vir para o salvar, e já que eles eram muito próximos, poderiam cuidar um do outro. Xiao fica furioso, dizendo que se ele tocasse em seu irmão, iria o caçar mesmo que ele se torne um espírito vingativo. Bai pensa que em seus olhos já tinham luz demoníaca, e que com certeza já aprendeu algumas técnicas demoníacas através da faixa de ligação da alma. O garoto abre um sorriso, dizendo que sempre odiou ameaçar os mais fracos, porém iria dar uma chance, sugerindo jogar um jogo com ele. Xiao fica confuso, se perguntando qual jogo seria. E Bai fala que iria ser uma batalha, e se ele vencesse poderia se juntar com seu irmão, mas se ele perdesse seria refinado pela faixa de ligação à alma. Entretanto, Xiao diz que se ele tivesse chance para o protagonista, ele não estaria daquela maneira. Porém, o protagonista diz que teve sua cultivação explodida e acabou recuando no caminho da cultivação, mencionando que naquele momento os dois deveriam estar no mesmo nível. Falando que tinha dado uma oportunidade para ele e perguntando qual seria a sua escolha. Com um olhar determinado, o cara pede para o deixar sair, dizendo que iriam lutar mano a mano até a morte. O protagonista, observando aquela situação, abre um sorriso, e então usa o seu inseto de veneno. Xiao, já solto da prisão, fala que nunca esperaria que o protagonista iria devolver o seu corpo e sua espada, e muito menos que cairia seu nível de cultivação para o estágio virtuoso. Porém, o garoto fala que sua recultivação não caiu. Mas Xiao fala que não importava, pois não estava interessado nos segredos de alguém que iria morrer. Bai pergunta o porquê ele estava tão confiante. Então o cara fala que foi derrotado antes porque o seu nível de cultivação era mais baixa, mas agora que estavam no mesmo nível não era difícil derrotar o protagonista. Porém o garoto abre um sorriso, dizendo para ele ir com tudo. No mesmo instante, Xiao começa a preparar seu ataque, jogando uma espada gigante no jovem, dizendo que era como esperado, pois era uma técnica de espada do protagonista que podia derrotar todos que estavam no estágio inicial. Mencionando que se ele não tivesse morrido, o título de protagonista teria sido difícil de conseguir. Carregando uma energia em seu punho, ele diz que deveria testar a pureza de seu corpo, desferindo um ataque em Xiao. O cara caído no chão pergunta como ele conseguiu o atacar, mas Bai responde que havia diferenças de habilidades mesmo em estágios iguais. Xiao não aceita sua derrota, dizendo que o protagonista acertou apenas sua formação de espada mais fraca. Porém, o jovem diz que não iria fazer nenhuma diferença, perguntando se ele ainda não tinha percebido algo diferente em seu corpo. Xiao pergunta o que ele queria dizer, mas no mesmo instante insetos começam a rodear o corpo do cara, começando a consumir seu corpo. Agonizando, o garoto lembra que aqueles eram insetos do osso Gnaven, os mais terríveis dos 9 diabólicos. O protagonista menciona que se o ataque dele fosse minimamente perigoso, aqueles insetos iriam o devorar por completo. Na verdade, ele não tinha sequer uma chance. Perguntando quem ele achava que era, para pensar que tinha o mesmo nível do jovem. No mesmo instante, a alma de Xiao começa a ser sugada para dentro daquela coisa. Bai diz que falar a verdade em seus momentos finais poderia ser considerado uma forma de espalhar amor,
pedindo para o sistema o dar pontos. Porém, o sistema não responde. Ele fica irritado pois o sistema não tinha lhe entregado nenhum ponto e pergunta se era apenas porque era um homem. Suspirando fala que pelo menos já estava no lucro só de se familiarizar com a técnica venenosa. Dizendo que no dia seguinte Shen iria tentar o matar, porém não conseguirá pois se contasse para Shen a situação de seu irmão ele não conseguirá mais lutar. Cortando para Shen deitado em sua cama. Ele estava inquieto, incomodado com algo. Sonhando com as 3 discípulas do protagonista. No seu sonho ele as protegia dizendo que elas estavam do seu lado perguntando se não se lembravam dele. Com as pessoas apontando as espadas pro garoto, ele fica desesperado pedindo para seu mestre o ajudar. No mesmo instante Shen acorda de seu sonho, pensando que estava falando dormindo. Mencionando que já era o 6º dia dizendo que o veneno já deveria ter se espalhado pelo seu corpo. Saindo de seu quarto ele pensa que se ele não fosse olhar pessoalmente não seria capaz de ficar em paz. Então seu irmão acorda perguntando para onde Shen ia pois estava muito cedo. Porém Xiao fala que estava apenas saindo para dar uma volta. Voltando para onde o protagonista estava. Xinger diante de um portão gigante pede para poder entrar. O garoto diz que tinha acabado de sair do 3º andar perguntando quando Xinger tinha chegado. Pensando que ela só deveria estar lá no outro dia, pois Shen também estaria lá e pressupõe que aconteceu algo. Então permite a garota entrar. Ele pergunta para ela se tinha acontecido algo. Porém a menina fala que não tinha acontecido nada, mas estava muito preocupada então foi para dar uma olhada. Bai pergunta se ela achava que seu mestre perderia para Shen ou se ele quando foi ferido por Xinlan se tornou fraco. Entretanto a garota fala que não era isso que queria dizer e no mesmo instante um raio cai. O protagonista lembra que era por causa dos trovões. Pois quando os pais da garota foram mortos naquela noite, estava acontecendo uma tempestade. Aquele era o trauma de Xinger mencionando que no jogo original qualquer um poderia conquistar ela se conseguisse lidar durante os dias chuvosos. Ofegante Xinger queria falar algo para o protagonista, dizendo que queria dormir com ele. Bai fica nervoso dizendo que ela estava incrível entretanto no próximo dia acontecerá o evento para matar Shen, então não deveria acontecer nenhum problema. Ele fica furioso perguntando se era só aquilo dizendo que ela era muito presunçosa. No mesmo instante cai um raio e a garota desesperada vai para os braços do protagonista. Xinger avisa que estava com muito medo implorando para seu mestre permitir que ela passasse a noite com ela. Bai fica desconcertado não sabendo o que responder a ela, perguntando o que ele tinha a ver com seu medo, pois o depósito de sangue permitia apenas passar a noite lá, e se ele a deixar passar a noite seu orgulho iria embora. Entretanto um tempo depois os dois estavam dormindo juntos. E o sistema informa que ele espalhou amor com sucesso ganhando mais 2.500 pontos. O protagonista pensa que seu personagem como Rei Demônio poderia acabar pois estava sendo muito atencioso. Observando a garota ele percebe o quão deslumbrante ela é. E a garota pensa que seu mestre conseguiu a imortalidade em seu coração. Se perguntando como poderia se comparar com aquilo pois ele perdoou sua falta de educação onde até permitiu dormir com ele. Perguntando a si mesma se ela era digna daquilo. No mesmo instante um raio cai do céu. Xinger desesperada corre para os braços do protagonista, que fica envergonhado perguntando quem tinha permitido tocar pois estava se metendo em problemas. Porém a garota fala que estava com muito frio então estava tentando aquecê-la afirmando que não iria passar do limite. O protagonista fica confuso se perguntando sobre o que ela disse. Pensando que no momento em que Xinger foi o encontrar acabou sendo mais cedo do que antes, então significa que Shen iria mais cedo e que não era a hora de dormir. Colocando a mão no ombro da garota, Bai pede para Xinger se levantar, dizendo que tinha uma missão importante para ela sugerindo seguir cada palavra dele. Voltando para o templo Youlu uma forte chuva caia sobre os céus. Um homem subia a montanha. Aquele era Shen dizendo que Bai Qingling iria morrer e aquele seria o dia que ficaria famoso. Cortando para outra discípula a garota meditava. Uma pessoa chega informando que já se passaram 7 dias. Perguntando à garota se ela não queria ver o fim daquele demônio pessoalmente. Porém Tantai avisa que enquanto não for totalmente separada de seu mestre não perdoaria qualquer calúnia. Então a garota de cabelos azuis pede desculpas perguntando se ela iria matar o seu mestre pessoalmente. Entretanto a Tantai com um olhar triste fala que não era necessário, pensando que Bai era seu eterno pesadelo mas também a pessoa que mais amava. Cortando para Shen o garoto voava com sua espada dizendo que o talismã de teleporte que Tantai o entregou era realmente útil pois nem mesmo os discípulos protegendo o portão o pararam. Chegando no portão ele afirma que os céus estavam do seu lado, pois passou 10 anos de sua vida infiltrado nos demônios sofrendo muito por isso. No mesmo instante Xinger encontra Shen. O jovem fica feliz por encontrar a garota. Porém menciona que ela estava sendo fria com ele então não poderia ser tão legal imediatamente. Mas 2 segundos depois o cara já estava com um sorriso, dizendo que Xinger tinha notado que ele estava lá mencionando que estava ansioso por causa dela.
Entretanto, Xinger fala que estava observando secretamente como aquele demônio estava, pois seria um desastre se Shen fosse a procurar. Então Shen fica sem graça perguntando se ela estava tão preocupada com ele. Mencionando que já se passaram os 7 dias, então não havia mais motivos para se preocupar, sugerindo ir derrotar o demônio logo de uma vez. Porém, Xinger fala que estava muito assustada para fazer isso, pois aquele demônio a traumatizou muito, então seria difícil ela superar aquilo rapidamente. Então o garoto avisa que não tinha problema porque iria decapitar o demônio pessoalmente. Xinger fica contente dizendo que iria confiar nele. Shen fica envergonhado pensando que ela era muito fofa. Porém o garoto não sabia das intenções de Xinger. Então eles entram no território do protagonista. Shen fica confuso perguntando a Xinger se eles estavam indo pelo lugar certo, pensando que a habilidade da arma que seu mestre tinha entregado foi suprimida por um poder desconhecido e se isso continuar sua arma não teria nem 10% de seu poder. O cara sugere para Xinger não descer mais pedindo para voltarem aonde estavam para ir por outro lugar. Entretanto a garota pergunta ao Du por que ele não queria ir por aquele lugar pois não tinha erro, afirmando que aquela era a única passagem onde levava até Bai, perguntando se Shen não confiava na garota. Porém o garoto fala que não era aquilo, dizendo que iria continuar a descer. Os dois chegam no final das escadas. Shen fica surpreso observando algo. No mesmo instante escuta um barulho em suas costas. E aquele era Bai dizendo que era a primeira vez que estavam se encontrando. O garoto fica surpreso percebendo que Bai ainda não estava morto. Xinger pergunta a Shen Du por que Bai ainda estava vivo mesmo sendo envenenado, supondo que ele recuperou suas habilidades. Então Shen fala para a garota não entrar em pânico, pedindo para olhar as mãos do protagonista, pois Bai estava com os sintomas da pílula em estado terminal. Com um olhar ameaçador, Bai pede para Shen sair daquele lugar. Porém Xinger avisa a Shen que Bai estava começando a fazer encantamentos para ativar sua habilidade. Entretanto Shen, carregando seu ataque, avisa que não deixaria Bai fazer o que quer, dizendo que ele não deveria implorar por misericórdia, desferindo o ataque no protagonista. Shen abre um sorriso dizendo que tinha conseguido, dizendo para Bai morrer logo pois cuidaria de suas discípulas. No mesmo instante Shen fica surpreso, percebendo que aquele não era Bai Qingling, e sim tinha derrotado seu próprio irmão. Shen observava seu irmão Xiao caído no chão, ficando desesperado quando percebe o que fez. Então seu irmão vê Shen diante dele. O garoto, segurando seu irmão nos braços, pergunta o que tinha acontecido com ele pois tinha assumido uma forma de demônio. Xiao avisa que tudo foi culpa de Bai, porém quando iria falar algo, uma rajada de fogo é lançada nos dois, onde Xiao foi atravessado pela magia. Shen, desesperado, percebe que seu irmão estava morto e vê alguém se aproximando. O garoto fala que a primeira coisa que os dois irmãos fizeram quando se encontraram foi sofrer um ataque fatal, perguntando se realmente se amavam, pois não aguentou olhar o sofrimento dele. Então o deu uma morte rápida, dizendo que ele deveria estar agradecido. Shen pergunta se foi Bai que fez aquilo com seu irmão, mencionando que não tinha deixado nem se despedirem. Entretanto Xinger pergunta se ele não tinha notado ainda, pois tudo fazia parte do plano do protagonista. O jovem fica confuso perguntando se a garota tinha chamado Bai de mestre. Então Bai fala que ela também era sua serva, perguntando se Shen não conhecia as regras do caminho demoníaco. Shen fala que buscava Xinger por todos aqueles anos e depois de tudo isso apenas encostou em sua mão, e naquele momento estava lá, seduzindo esse demônio. O garoto cai desesperado no chão perguntando Du por que Xinger tinha mentido para ele. Porém ela fala que sempre esteve do lado do protagonista desde o início. Caminhando em direção a Shen, avisa que estava disposta a servir seu mestre até sua vida acabar e faria tudo por ele, dizendo que Shen tinha induzido suas irmãs para matar seu mestre e por isso o odiava, desejando sua morte. O jovem fica confuso pensando que ela nunca iria falar esse tipo de coisa, supondo que Bai estava controlando com sua habilidade. Determinado, afirma que se matasse Bai tudo iria se resolver. Avançando para cima do protagonista, ele fala que mesmo não estando envenenado Bai não chegaria em seu nível pois perdeu todo seu cultivo. Xinger fica preocupada e pede para Bai tomar cuidado, porém Bai usa sua habilidade de olhar demoníaco, dizendo que as habilidades de Shen eram muito previsíveis, segurando a espada do garoto apenas com 2 dedos. Shen fica confuso dizendo que aquele era o reino da virtude no cultivo, perguntando como tinha conseguido segurar seu ataque. Porém Bai fala que estava usando seu mesmo reino, então ainda estava na vantagem. Bai quebra sua espada arremessando o garoto. Shen fica confuso se perguntando como ele tinha quebrado sua espada pois foi criada pelo seu próprio mestre, percebendo que o cultivo dele estava ativo ainda e pensando que Xinger não tinha conseguido destruir, afirmando que o antigo Lorde Demônio que controlava todos tinha acabado de retornar. Com um sorriso malicioso, Bai diz para pararem de brincar, sugerindo a Shen usar sua arma secreta. O jovem fica surpreso por Bai saber de sua arma secreta, perguntando se ele já sabia de tudo. Mas já que chegaram naquele ponto, só podia depender de seu mestre. Então usa um objeto de magia para carregar seu ataque.
Bai pensa que Shen finalmente usou seu trunfo, mencionando que aquela habilidade poderia trazer problemas pois seu corpo não aguentaria. Porém, o protagonista já conhecia a história original, invocando dragões das sombras, desferindo o ataque na habilidade de Shen, fazendo sua habilidade explodir por completo. Shen fica incrédulo com o que estava vendo pois sua habilidade tinha sido despedaçada, dizendo que sua mestra era uma completa mentirosa, pois tentou matar Bai que confiou nela e agora estava em apuros. Porém, o protagonista já estava logo atrás dele, dizendo que chegou a hora de acabar com aquilo de uma vez. Shen se pergunta se realmente morreria naquele lugar, pois se ao menos tivesse seguido os conselhos daquela mulher ele não estaria naquela situação. Bai com um sorriso malicioso observa seu alvo dizendo que esperou por muito tempo aquele momento pois assim que o esmagar iria sobreviver ao primeiro episódio da trama. Desesperado, Shen diz para Bai não se aproximar, porém Xinger pede para seu mestre parar, percebendo que não estavam sós pois tinha mais alguém por perto. Então o protagonista percebe uma mulher se aproximando, e diante deles estavam a mestra de Shen. Bai pensa que aquela mulher nunca foi descrita no jogo original e que nunca a viu antes. E o Eron era a única discípula que Bai se apaixonou de verdade. O protagonista sente uma dor no peito dizendo que não se lembrava do tempo que passou com ela pois era como se o treinamento de artes demoníacas tivesse interferido. Ele pergunta à mulher Udu por que ela apareceu ali pessoalmente, pois estava honrado com sua presença. Porém ela fala que seu discípulo Shen tinha o ofendido muito com o que tinha acontecido, perguntando o que faria com ele. Entretanto, Bai avisa que Shen era apenas uma pedra em seu sapato dizendo que não poderia deixar alguém que o ofendeu continuar vivo, dizendo que não teriam espaço para conversas então deveriam começar logo. Shen avisa para sua mestra não ter medo de Bai, pois ele estava blefando porque sabia que estava prestes a morrer, dizendo que aquele era o momento perfeito para derrotá-lo pois era a única. Mas no mesmo instante sua própria mestre o golpeia. A garota fala que já que ele queria morrer seria por sua própria espada. O garoto estava desacordado com seu braço arrancado e sua mestra fala que aquela era sua punição por desobedecer suas ordens. Então Xinger pergunta ao Du por que ela estava interferindo nas ações de seu mestre. Em seguida a mulher pergunta ao Du que tinha o chamado, pois aquele não era o lugar para aprendizes colocarem a mão, porque quando ela conheceu seu mestre ela nem tinha nascido. Então as duas começam a se encarar. O protagonista observa aquela situação pensando que aquela briga não fazia sentido, mencionando que o golpe daquela mulher não tinha matado Shen, supondo que ela estava pretendendo pegar de volta e sair daquele lugar. Porém Bai pensa que por algum motivo seu corpo não queria que ele expôsse seu plano, pois as informações sobre aquela mulher no jogo era quase impossível de conseguir perguntando se suas ações desbloquearam um evento oculto e se seguir a história dele seria melhor ou não. Em seguida a mulher pede para poder enterrar o corpo de seu discípulo. Então o protagonista permite mas apenas com uma condição. A garota fala que Bai nunca deixa as coisas de graça perguntando qual seria a condição. Entretanto ele fala que a seleção de mestre das seitas aconteceria em um mês, então a avisaria quando chegasse o momento certo, dizendo para o protagonista que esperava que ele cumprisse sua parte pedindo para não propor nada impossível para ela, falando que iria levar o corpo de seu discípulo. No mesmo instante a mulher se retira daquele lugar. Xinger pergunta ao seu mestre se ele iria deixar aquela mulher ir embora daquela maneira. Então o garoto fala que na montanha Jiltin havia uma lembrança que jamais esqueceria. A mulher fica surpresa ouvindo o que Bai tinha dito, ficando calada. O sistema informa que ele espalhou um grande amor então ganhou mais pontos. Bai pensa que deixar Shen vivo seria muito arriscado, porém não seria uma má ideia apostar nela. Um tempo depois o protagonista estava em seus aposentos. Xinger o abraça, agradecendo pela recompensa. Então o sistema informa que ele tinha espalhado um grande amor com sucesso ganhando mais pontos. Porém o sistema avisa algo a mais dizendo que Xinger atingiu um limiar, onde o protagonista poderia iniciar um teste de confiança. Ele fica confuso não entendendo o que o sistema tinha feito. Em seguida o sistema fala para ele contar para Xinger a verdade sobre a história real de sua família e como recompensa ganharia sua lealdade eterna. Então o protagonista se levanta, dizendo que sua recompensa tinha acabado ele a pede para o seguir. Lembrando que no jogo original aconteceu um desastre no mundo envolvendo uma cruzada entre o caminho justo e demoníaco. E depois da morte de Bai, a aparência de uma espada provou que ele foi o verdadeiro mestre por trás daquela tragédia, e aquela revelação fez Xinger que veio da família sem cair em lágrimas, afirmando que no jogo original aquela era uma das maneiras de ganhar Xinger. E mesmo que o sistema não falasse nada aquele era um dos pontos da trama que o protagonista deveria enfrentar. Xinger pergunta se aquele não era o lugar onde ele guardava suas coleções de poções dizendo que aquele lugar normalmente nem ela poderia entrar. Observando uma espada Bai pergunta à garota se ela reconhecia aquele item. Então a garota reconhece aquela espada. O protagonista fala que aquela era a espada de Morongo, guardião de sua vila, dizendo que sabia da tragédia que aconteceu na sua vila onde deixou uma cicatriz em seu coração, afirmando que o guardião estava desaparecido até hoje e acreditam que quem estava por trás era Li Qianjui.
Mas na verdade foi Bai quem matou Mohong, onde ainda usou todos na vila para refinar sua espada de alma dizendo que aquela era a verdade. Xinger fica desolada com o que ouviu de seu mestre. Bai pensa que lamentava aquilo. Porém o caminho do demônio sempre ficou em resultados e para continuar enfrentando Shen, deveria ter total confiança de Xinger, se perguntando se a reação dela facilitaria suas preocupações e se poderia confiar nela depois. Segurando a espada, a garota fala que finalmente compreendia, pois todas as suas almas foram fundidas, onde se tornaram apenas uma. Então durante todo esse tempo estavam todos juntos. Bai fica confuso não compreendendo o que Xinger tinha dito. Então Xinger fala que seu mestre conhecia seus sentimentos pois ela nunca tinha falado sobre a família Sen. Porém ela já sabia de tudo porque não conseguiu ficar parada. Li Qianjui era um mestre de cadáveres onde sua técnica atormentava as pessoas transformando-as nem em demônio nem fantasma, dizendo que tinha investigado tudo secretamente. Então Mohong ofereceu sua vida à espada de Bai para ele ajudar sua vila, onde pelo menos suas almas ficariam unidas. E mesmo ao enfrentar incuráveis corpos do mal ele ainda estava disposto a salvar todos de serem refinados a uma espada do mal dizendo que seu mestre era um homem de boa fé e com um grande amor. Dizendo que se sentia abençoada de ter Bai como seu mestre em sua vida. O protagonista fala que o processo de dedução foi bem preciso mas pergunta o que havia com sua atitude. Então o sistema avisa que Xinger passou no teste de confiança e agora sempre teria a lealdade de Xinger. Bai compreende que era um demônio terrível, mas fica surpreso por Xinger o adorar tanto pensando que estava virando um pervertido. Mas o que importava naquele momento era a confiança de Xinger. Porém ele se pergunta como continuaria a história. Lembrando que suas memórias vão até o momento em que deixou sua irmã. Mas desde aquele dia ele se lembrava apenas de seu rosto, jogando uma magnólia murcha. Então se lembra de algo perguntando aonde deixou suas memórias, pois poderia achar uma maneira de fazer sua rota. Começando a usar seus pontos do sistema. Zerando totalmente seus pontos, em seguida o sistema pede para escolher um dos 3 itens. Pensativo o protagonista diz que aquilo era inútil para ele. Entretanto tinha algo que ele precisaria. Escolhendo seu item pensando que aumentar a resistência de seu corpo também significava se tornar mais forte. Se lembrando de uma de suas discípulas pensa que deveria fazer seu próximo passo. Cortando para Shen ele ainda estava vivo. Com sua mestra curando seus ferimentos, Shen avisa que Bai estava apenas blefando pedindo para o vingar. Porém a mulher fala que um pedaço de lixo como Shen ousaria tentar assassinar Bai Qingling, dizendo que ele sabia que Shen estava vivo e o deixou sair vivo apenas porque ela estava lá. O garoto tenta perguntar algo para ela. Porém a garota pede para ele não se mover pois se agisse por conta própria ela mesma o expulsaria. Mencionando que a seleção de mestre da seita seria iniciada em um mês dizendo que não poderia deixar que Shen arruinasse sua reputação. O homem fica surpreso perguntando se ela finalmente resolveu competir. Então a garota fala que precisava da chave da torre demoníaca flamejante. Shen menciona que aquela era uma área proibida e pergunta ao Du por que desejava aquela chave. A mulher fica calada por um momento. Porém depois diz que uma pessoa má tinha enterrado algo naquele lugar. Cortando para outra discípula uma garota de cabelos azuis menciona que Bai já deveria ter o que merecia. Entretanto a garota pergunta ao Du por que ela o chamava de demônio ainda pois Bai já estava morto. Então não havia necessidade de caluniá-lo. A garota fica surpresa, observando as palavras dela. Então sugere fazerem um túmulo para ele. Porém Tantai fala que Bai não queria ver. Então mesmo depois ou antes de sua morte ela não significava nada para o protagonista. No mesmo instante Shiger chega. Então a garota de cabelos azuis pergunta ao Du por que ela estava lá e aonde estava o corpo de Bai. Porém Xinger avisa a Tantai que seu mestre estava sentindo sua falta, ajoelhando-se dizendo que já tinha falado tudo o que precisava. Tantai fica surpresa por seu mestre ainda estar vivo e conseguir driblar os métodos de Shen. Então a outra garota fala para Xinger parar pois sua irmã tinha sido envenenada por Bai. Mas no mesmo instante Tantai pede para ela calar a boca, perguntando a sua irmã o Du por que Bai ainda queria pois ela era mestre de seu assassinato. Entretanto Xinger fala que não contou nada disso para ele dizendo que seu mestre a tinha convidado para uma refeição. A garota de cabelos azuis sugere a Tantai para não ir mas ela diz que deveria ir, pois Bai estava planejando o enfrentar como fez com Xinger dizendo que conhecia a verdade por trás dele pois nunca o confiaria novamente. Um tempo depois estavam diante de um portão. Xinger fala que Bai estava esperando por ela dizendo que estava com inveja pois iria comer com seu mestre. Abrindo o portão a garota pensa que como já chegou naquela parte não poderia recuar, pensando que tinha mais uma razão para querer vê-lo. Ela se ajoelha diante de seu mestre o saudando. O protagonista fala que não precisava de uma apresentação tão formal, falando que sabia que ela tinha algo a perguntar a ele pois todos aqueles anos a garota traçou uma linha entre os dois, dizendo que ela não estava nem disposta a o chamar de mestre. Tantai fica surpresa com as palavras do protagonista. E no mesmo instante Bai fala que era a hora dela mostrar sua piedade filial, pedindo para a garota tomar banho com ele. Cortando para a banheira, o protagonista estava tomando banho.
Ele menciona a Tantai que se ela entrasse naquela piscina seu cultivo seria bloqueado. Então significaria que ela se tornaria apenas uma pessoa comum, mas não afetaria seu corpo físico inato. A garota pensa que medir o seu corpo era o que ele fazia e que deveria fazer aquilo já que era para proteger todos daquele demônio. No mesmo instante o protagonista pega no pé da garota, a jogando na água da piscina. Bai pergunta à garota se ela estava em guarda mesmo ao lado de seu mestre. Então Tantai pensa que Bai sempre quis a transformar em fantoche e se pergunta ao Du por que ele estava usando suas mãos para medir pois usava um item mágico antes. Lembrando que foi ele que a resgatou além de a dar uma casa, porém era apenas para seu plano se perguntando o que ele exigiria. No mesmo instante Bai sussurra em seu ouvido dizendo que tinha um presente para ela, a mergulhando na água. Então a garota percebe algo naquele lugar, observando um espírito embaixo d'água. Tantai pergunta quem era aquela pessoa. Porém o protagonista fala que antes tinha resgatado da toca do demônio, onde tudo foi graças à ajuda do mestre da seita Ewan, Jitaimei afirmando que ele era uma pessoa muito justa. No entanto foi mais benéfico para ele que estava disposto a resgatá-la, pois ela tinha uma habilidade especial que serviria como ferramenta. Dizendo que o que ela estava vendo era uma fantoche feita da medida criada no nascimento do universo, uma réplica que demorou 10 anos para ser entregue. Bai lembra que no jogo original ele queria usar Tantai para trocar tesouros com Ji, porém enquanto não entregar o verdadeiro corpo dela e der uma desculpa, ele não seria exposto. A garota pergunta se todos aqueles anos de ele medindo seu corpo era apenas para criar o fantoche e entregar para Ji. Então o protagonista fala que a enganou para proteger, sem quebrar a promessa que fez. Tantai pensa que não poderia acreditar naquilo pois não poderia ser enganada, perguntando por que a maldição do veneno rodeia o corpo de sua irmã. A mulher fala que estava grata pelo que seu mestre disse. No mesmo instante Bai a segura pelos braços, apertando sua mão em seu abdômen. Tantai diz que se ele fizesse aquilo o odiaria por toda a sua vida, implorando para o protagonista parar. Então ela sai da água. Em seguida o protagonista avisa que o veneno que estava em seu corpo foi removido, dizendo que aquele veneno tinha o efeito de defender o corpo e o coração. A garota com lágrimas no rosto fica emocionada com o que o protagonista fez. Então o sistema avisa que ele espalhou um grande amor com sucesso ganhando mais pontos. Tantai se retira da banheira e em seguida Shinger pergunta à garota se ela iria voltar, dizendo que seu mestre a entregou 2 frutas para trazer de volta pois era sua fruta favorita quando era mais jovem. Tantai se lembra de seus momentos com o protagonista quando era mais nova, e pensa que depois de manter aquilo em segredo por vários anos ele revelou tudo em um tempo perfeito, não acreditando que aquilo não era culpa dele, afirmando que iria voltar para o lado de seu mestre e o serviria como Shinger, cortando para a garota de cabelos azuis dizendo que mesmo que ele não conhecesse o mestre do tempo, menciona que ele deveria ser velho pois foi capaz de intimidar Tantai. E embora elas não estarem relacionadas por sangue ainda tinham conexões pois conseguiam sentir o mesmo que a outra. Perguntando aonde Tantai estava e se Bai tinha feito algo com ela, jurando que rasgaria em pedaços o protagonista. No mesmo instante um velho pergunta se a garota estava lá. A garota então reconhece aquela voz, percebendo que era seu avô, perguntando Du por que ele se tornou tão abatido. Com sua mão na cabeça da garota seu avô pede para ela ouvir com atenção pois a vida de seu avô estava chegando ao fim e não poderia mais a proteger, perguntando se ela estava preparada para se tornar mestre da seita. A garota fala que escutará seus ensinamentos novamente, porém seu avô diz que convocaria uma seleção de mestres da seita, mas não usaria sua autoridade para entregar a posição para a garota, perguntando qual dos 4 grandes mestres do templo seria mais fácil para ela usar. Então responde que seria Renki Anfan e com certeza a ajudaria. Porém seu avô fala que não seria como ela pensava, pois ele era covarde e indeciso que abandonaria sua justiça por pequenos ganhos onde até deixa sua esposa tomar as decisões principais. No entanto a garota sugere outro homem, e seu avô fala que eles seriam mais fortes pois tinham inúmeros discípulos além de crescer seu poder cada dia, perguntando Du por que ela achava que ele fazia muito pela seita. Em seguida responde que achava que o homem tinha muita ambição, sugerindo como último caso a santa do templo Ingi. Entretanto seu avô fala que não seria possível pois ela não conseguiria lidar com ela. A garota fica preocupada pois 3 dos 4 grandes mestres não poderiam ser usados por ela. Seu avô continua dizendo que de acordo com o desejo de seu pai ela deveria se tornar um casal da Oista, com Bai Qingling se tornando marido e mulher. Ela fica surpresa com o que seu avô fala pensando que era impossível aquilo acontecer, pois se Bai se casasse com ela a garota não saberia como Tantai iria conversar. Então nega dizendo que nunca iria se casar com Bai. Cortando para o protagonista Shinger queria relatar algo para ele. O garoto fica curioso perguntando o que era. Então a Shinger responde falando que viu vários cultivadores voando para o templo Luosha, além de que tinha ouvido que o templo Engi estava convocando os líderes das forças superiores. Shinger fala que Bai nunca gostou de se envolver nesses assuntos e pergunta o que ele faria. Com um sorriso malicioso ele fala que não importava dizendo que iria tomar a ação.
pensando que depois do teste Xinger era completamente leal a ele, então deveria parar com esse jogo de mestre e servo. Então avisa que a partir daquele dia eles voltariam à relação de mestre e discípula, mas mesmo assim deveria o chamar de mestre. A garota fica confusa pois o servir fazia parte da identidade dela, perguntando se ele não a amava, pois estava sendo abandonada. Porém o protagonista fala que não estava negando sua identidade, e sim que um relacionamento deveria evoluir. Xinger se recompõe perguntando se ele queria que apenas mudasse a forma que o chamasse, ou sugerindo a chamar de serva estelar, avisando que daquele dia em diante atenderia todas suas necessidades. Em uma mansão gigante à noite, dois homens estavam desesperados observando uma garota rodeada de corpos, perguntando se ela era um espião do caminho demoníaco, afirmando que não deveria ter tocado nela, a ordenando para retirar o veneno de seu corpo pois lutaria com ela, e se ganhasse contaria tudo. Convencida, a garota fala que eles realmente desperdiçaram suas vidas pois esperaram que alguém do caminho demoníaco lutaria justamente. Porém o cara fala para ela tentar os matar pois eles eram muito importantes. No mesmo instante o cara é fatiado. Os outros dois ficam desesperados a chamando de demônio. Então a garota fala que seus desejos já foram cumpridos, o sugerindo a entregarem o que ela quer. O cara pergunta se ele desse a chave deixaria eles viverem em paz. Entretanto a garota pergunta se ele não deveria ter feito aquilo antes, cortando o pescoço do cara. O outro fica desesperado dizendo que ela seria ferida pelos céus, mas também é eliminado. Feliz, ela fala que era discípula de Bai Qingling. No mesmo instante começa a sentir uma dor em seu estômago, pensando se seria Bai que estava ativando a runa em seu corpo. Entretanto percebe que não foi ativado, perguntando se poderia ter sido envenenada, avisando que iria enviar o que o demônio queria para o templo Youlu. Abrindo o baú, algo começa a sair de dentro. A garota fica surpresa, observando o conteúdo de dentro da caixa. E cortando para o protagonista, Xinger perguntava o que ele estava pensando. O protagonista fala que não era nada e que estava apenas surpreso por ter encontrado ela sob seus pés, informando que não haveria próxima vez naquele período. A garota pergunta se ele estava se referindo à próxima seleção do mestre da seita. Bai fala que talvez seria aquilo. Então Xinger fica contente dizendo que acertou seus pensamentos. O garoto se segura pensando que não podia fazer nada com ela. O sistema informa que sua técnica de massagem alcançou o nível máximo, então ele não conseguiria ganhar nenhuma experiência. Bai fica furioso dizendo que estava apenas corrigindo o comportamento de seu discípulo, ameaçando que iria denunciar o sistema. Entretanto Xinger fala que queria mostrar algo pro protagonista. Ele fica nervoso perguntando o que ela iria o mostrar. Em seguida entrega um símbolo de autoridade do ancião, uma pílula de sangue. O jovem pergunta ao Du por que ela tinha um símbolo de um dos 10 anciões da seita. Então a garota fala que o ancião estava oferecendo uma recompensa para alguém que criasse uma erva de 9º grau, onde ela conseguiu refinar. Abraçando o protagonista, ela fala que só age daquela maneira com ele, dizendo que pensava constantemente como o servir. O protagonista lembra que no jogo original é Shen que recebe esse token, e não esperava que um objeto como aquele estaria com Xinger, perguntando se aquilo era um bônus. Abraçando seu mestre, a garota fala que aquela era sua recompensa. O sistema informa que ele espalhou amor com sucesso, então ganhou mais pontos, dizendo para eles saírem daquele lugar porque iria esmagar tudo, pois não havia ninguém que podia os parar. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se. Até a próxima.